Você já se perguntou qual é o propósito da vida? Essa é talvez a pergunta mais antiga e persistente da humanidade. Desde que o ser humano começou a pensar sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o tempo, essa dúvida paira no ar. Por que estamos aqui? Existe um sentido maior para a nossa existência ou tudo é fruto do acaso? O que faz a vida valer a pena? No canal Pensamento Atemporal, buscamos mergulhar nessas questões profundas, trazendo a filosofia para o nosso cotidiano. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelas ideias dos maiores filósofos da história, para tentar responder, ou pelo menos iluminar, essa pergunta fundamental: qual é o propósito da vida? Prepare-se para conhecer diferentes respostas, refletir sobre o seu próprio caminho e, quem sabe, encontrar novas formas de enxergar a sua existência. Antes de mergulharmos nas respostas dos filósofos, vale a pena pensar: o que significa propósito? Para muitos, propósito é aquilo que dá sentido à vida, que faz com que acordemos de manhã com vontade de viver, que nos impulsiona a superar dificuldades e a buscar algo além de nós mesmos. Propósito pode ser entendido como uma missão, um objetivo, um chamado interior. Mas será que existe um propósito universal, válido para todos? Ou cada pessoa deve encontrar o seu próprio sentido? A filosofia, ao longo dos séculos, ofereceu diferentes respostas para essas perguntas. Vamos começar pelo berço do pensamento ocidental: a Grécia Antiga. Para Aristóteles, um dos maiores filósofos da história, o propósito da vida está ligado à busca da felicidade. Mas não qualquer felicidade. Ele usava a palavra grega eudaimonia, que pode ser traduzida como florescimento ou realização plena. Segundo Aristóteles, tudo na natureza tem uma finalidade, uma função. O propósito de uma semente é se tornar uma árvore, o de um instrumento, cumprir sua função. E o ser humano? Para Aristóteles, nossa finalidade é realizar plenamente aquilo que nos torna humanos: a razão, a virtude, a capacidade de pensar e agir de forma ética. A felicidade, para ele, não é um estado passageiro de prazer, mas o resultado de uma vida vivida com excelência, em que desenvolvemos nossas virtudes e cumprimos nosso potencial. Não basta buscar prazeres momentâneos, é preciso cultivar hábitos, caráter e sabedoria. Aristóteles dizia: a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o objetivo e o fim da existência humana. Em outras palavras, o propósito da vida para Aristóteles é viver de acordo com a nossa natureza racional, buscando a excelência em tudo o que fazemos e, assim, alcançar a verdadeira felicidade. Séculos depois, Friedrich Nietzsche surge como uma voz radicalmente diferente. Para ele, não existe um propósito pré-determinado para a vida. Não há um sentido dado por deuses, pela natureza ou pela sociedade. O ser humano está lançado em um mundo sem garantias, sem respostas prontas. Nietzsche via nisso uma oportunidade, não um problema. Ele acreditava que cada pessoa deve criar o seu próprio sentido, inventar seus próprios valores, viver de forma autêntica e corajosa. O propósito da vida para Nietzsche não é algo que se descobre, mas algo que se constrói. Ele escreveu: quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Nietzsche nos convida a sermos artistas da nossa própria existência, a transformar a vida em uma obra de arte, a dizer sim à vida com tudo o que ela traz. Alegrias, dores, desafios, incertezas. Ele propõe o conceito do eterno retorno. Viver de tal modo que, se tivéssemos que repetir nossa vida infinitas vezes, não mudaríamos nada. O propósito para Nietzsche é criar, ousar, afirmar a vida, mesmo diante do absurdo e do sofrimento. É um convite à liberdade e à responsabilidade. Jean-Paul Sartre, um dos principais nomes do existencialismo,
também rejeita a ideia de um propósito universal. Para ele, a existência precede a essência. Ou seja, primeiro existimos, depois damos sentido à nossa existência. Sartre acreditava que somos radicalmente livres. Não há um roteiro pronto, uma missão dada de fora. Cada um de nós é responsável por criar o próprio propósito, por meio das escolhas que faz a cada dia. Essa liberdade pode ser assustadora, porque implica responsabilidade total. Não podemos culpar o destino, a sociedade ou os deuses. Somos autores da nossa história. Sartre escreveu: "O homem está condenado a ser livre." O propósito da vida para Sartre é assumir essa liberdade, escolher com autenticidade, engajar-se no mundo e construir sentido a partir das próprias ações. Não existe um sentido pronto, mas podemos dar sentido à vida por meio do compromisso, da paixão, da luta por causas que consideramos justas. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, trouxe uma perspectiva única sobre o propósito da vida. Em seu livro Em Busca de Sentido, Frankl conta como, mesmo nas condições mais extremas de sofrimento, o ser humano pode encontrar sentido. Para Frankl, o propósito da vida não é algo abstrato ou distante, mas algo que se revela nas pequenas escolhas do dia a dia, na forma como respondemos às circunstâncias, mesmo as mais difíceis. Ele dizia que o sentido da vida é pessoal e único para cada um e pode mudar de acordo com o momento. Frankl escreveu: "Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos." Ele identificou 3 caminhos principais para encontrar sentido: realização de obras ou tarefas, contribuir com algo para o mundo, experiência de amor ou beleza, relacionamentos, arte, natureza. Atitude diante do sofrimento, encontrar dignidade e aprendizado mesmo na dor. O propósito para Frankl é descobrir o sentido que a vida nos pede em cada momento e responder a esse chamado com coragem e humanidade. Albert Camus, filósofo e escritor francês, abordou o tema do propósito a partir da ideia do absurdo. Para ele, o ser humano busca sentido, mas o universo é indiferente, silencioso. Essa tensão entre o desejo de sentido e a falta de respostas é o que Camus chama de absurdo. Diante do absurdo, Camus não propõe o desespero, mas a revolta. Ele usa a imagem de Sísifo, o personagem da mitologia grega condenado a empurrar uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta eternamente. Para Camus, Sísifo é um símbolo do ser humano. Mesmo sabendo que a vida é absurda, ele continua lutando, criando, amando. Camus escreveu: "É preciso imaginar Sísifo feliz." O propósito para Camus não está em encontrar um sentido definitivo, mas em viver plenamente, em desafiar o absurdo com coragem, em criar beleza e significado mesmo diante do vazio. Além desses grandes nomes, muitos outros filósofos refletiram sobre o propósito da vida. Os estoicos, por exemplo, defendiam que o sentido está em viver de acordo com a razão e a natureza, aceitando o que não podemos controlar e focando no que depende de nós. No Oriente, tradições como o budismo ensinam que o propósito da vida é superar o sofrimento por meio do autoconhecimento, da compaixão e da busca pelo despertar. A filosofia contemporânea, por sua vez, muitas vezes questiona a própria ideia de um propósito fixo, defendendo que a vida é um processo aberto, em constante construção. Vivemos em uma época de grandes mudanças, incertezas e possibilidades. Nunca tivemos tanto acesso à informação, tantas opções de caminhos, tantas vozes disputando nossa atenção. Ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil se sentir perdido, ansioso, sem direção. A busca por propósito se tornou um tema central na vida moderna.
Muitas pessoas sentem que, apesar de terem conforto, tecnologia e oportunidades, falta algo essencial, um sentido maior, uma razão para viver. A filosofia pode nos ajudar a navegar por esse mar de dúvidas. Ela não oferece respostas prontas, mas nos convida a pensar, a questionar, a buscar o nosso próprio caminho. Diante de tantas respostas diferentes, talvez você se pergunte: e eu? Como encontro o meu propósito? A verdade é que não existe uma fórmula mágica. O propósito da vida é uma construção pessoal que envolve autoconhecimento, reflexão, experimentação e coragem. Aqui vão algumas dicas inspiradas nos filósofos que vimos. Olhe para dentro. Pergunte a si mesmo o que te faz sentir vivo, o que te inspira, o que te desafia. O autoconhecimento é o primeiro passo para descobrir o que realmente importa para você. Busque excelência. Como Aristóteles ensinou, procure desenvolver suas virtudes, seus talentos, sua capacidade de contribuir para o mundo. O propósito muitas vezes nasce do desejo de crescer e de fazer a diferença. Crie sentido. Como Nietzsche e Sartre propuseram, não espere que alguém te diga qual é o seu propósito. Experimente, ouse, invente. A vida é uma tela em branco e você é o artista. Encontre sentido no sofrimento. Como Frankl mostrou, até mesmo nas situações mais difíceis é possível encontrar aprendizado, crescimento e dignidade. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso transformar a dor em força? Viva o presente. Como Camus sugeriu, não espere por um sentido definitivo. Viva cada dia com intensidade, com presença, com gratidão. O propósito pode estar nas pequenas coisas, nos encontros, nas experiências, nos gestos de amor. Conecte-se com os outros. O propósito muitas vezes nasce do encontro com o outro, do desejo de contribuir, de amar, de criar laços. Não tenha medo de pedir ajuda, de compartilhar suas dúvidas, de buscar inspiração em quem já trilhou caminhos parecidos. Talvez a maior lição dos filósofos seja esta: o propósito da vida não é um ponto de chegada, mas uma jornada. Não é algo que se encontra de uma vez por todas, mas algo que se constrói, se reinventa, se descobre a cada dia. A vida é feita de ciclos, de mudanças, de desafios. O que faz sentido hoje pode mudar amanhã. O importante é manter-se aberto, curioso, disposto a aprender e a crescer. Como disse o poeta Rainer Maria Rilke, viva agora as perguntas. Talvez assim você, pouco a pouco, sem perceber, viva um dia a resposta. Chegamos ao fim dessa jornada filosófica, mas a pergunta continua: qual é o propósito da vida? Aristóteles diria que é buscar a excelência e a felicidade. Nietzsche, que é criar o próprio sentido. Sartre, que é assumir a liberdade e a responsabilidade. Frankl, que é encontrar sentido mesmo no sofrimento. Camus, que é desafiar o absurdo com coragem e paixão. E para você? O que faz a sua vida valer a pena? O que te move, te inspira, te desafia? O que você gostaria de deixar como legado? A filosofia não tem todas as respostas, mas pode te ajudar a fazer as perguntas certas. E talvez o propósito da vida seja justamente esse: buscar, questionar, crescer, amar, criar, transformar. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe sua opinião nos comentários. Qual dessas visões filosóficas mais te inspira? Você já encontrou o seu propósito? Ou ainda está buscando? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletir e a encontrar o próprio caminho. Se inscreva no canal Pensamento Atemporal para não perder nossos próximos vídeos sobre filosofia, autoconhecimento e sentido da vida. Compartilhe este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessa reflexão. Afinal, todos nós estamos juntos nessa busca por propósito. Obrigado por assistir, por pensar junto com a gente
e até a próxima jornada filosófica.